Prezadíssimo telespectador real, queridíssima telespectadora real. Você que nos acompanha ao longo destes quase 15 anos de existência do programa Cidade Real, sabe que no início do ano promovemos edições especiais, com a finalidade de, sobretudo, nos prepararmos mentalmente e espiritualmente para o ano que se inicia. Algo parecido com aquele procedimento de reabastecer as energias, renovar as energias, substituir as energias nocivas por boas energias, de maneira que possamos superar os desafios que certamente nos serão apresentados no decorrer deste ano de 2023. Assim sendo, abrimos esta série especial com uma entrevista sensacional, que alcançou picos de audiência e de visualizações com o querido pastor Renato Gonçalves, fraterno amigo, e que tem, além da sua sabedoria, a sua simplicidade, a sua sensibilidade, sobretudo, o dom do convencimento. Pastor Renato, quando aqui comparece, nos proporciona mais do que uma entrevista, mais do que um diálogo, mais do que uma resenha. Nos proporciona um culto virtual. E quem teve a oportunidade de assisti-lo recentemente confirma que estes cultos pela internet são absolutamente abençoados. Na sequência, também, mantendo uma tradição do programa Cidade Real, nesta segunda edição, estaremos conversando com um grande amigo, fraterno irmão, figura das mais conhecidas e que também nos proporciona picos de audiência em qualquer plataforma, uma vez que, não obstante o seu conhecimento, a sua competência, a sua simplicidade o emoldura. E eu, particularmente, entendo que a beleza da vida está na simplicidade. Ostentação à parte, a simplicidade, que não é simples, para ser redundante, é uma virtude a ser perseguida, porque ela nos faz entender a vida de uma forma como ela é, sem amarguras desnecessárias, sem otimismos também eufóricos. Nós precisamos entender o que nos acontece, o que nos cerca e o que teremos como desafios neste ano de maneira muito racional, equilibrada, sobretudo através do nosso cérebro, que conforme nos ensina um apresentador enfático, o ilustríssimo convidado não possui manual. Entre tantos equipamentos, tanta tecnologia, tantos avanços, o cérebro ainda continua sendo um mistério, uma vez que as ferramentas que ele nos disponibiliza ainda não foram plenamente conhecidas, estudadas e, sobretudo, potencializadas, para que possamos ter uma vida mais saudável. E nesta edição absolutamente especial, e você saberá o motivo daqui a pouco,
teremos esta oportunidade de conversar com esta pessoa que encanta pela sua simplicidade, pela sua sabedoria. Em mais uma edição, atenção, na última edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, assim como, especialmente, da nossa equipe técnica, composta pela nossa eficiente assessora Lídia Dias, como também de Charles Torres, nosso criativo produtor, com Rafael Teixeira, o mago das edições, sob a coordenação geral, e aí pareço um maestro, de Marconi JR, que opera tecnicamente este programa sem qualquer falha, sem qualquer equívoco, uma vez que trata-se de um profissional competente, sério, muito correto e muito rigoroso com o conteúdo do programa Cidade Real. Nesta edição de número 775, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 9 de janeiro de 2023. É o Super Natal Toyo Serra. É você de Toyota novinho com uma super oferta de bônus e IPVA pago. Yaris Hatch XS e XLS e Corolla Cross XRE com bônus de R$6.000. Corolla XEI ou híbrido Hilux e SW4 SRX com IPVA 2023 pago. Seu presente de Natal tá na Toyo Serra. Aproveite o Super Natal Toyo Serra e 5 anos de garantia Toyota. Confira em toyoserra.com.br. Juntos salvamos vidas. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de orientação, de utilidade, sobretudo para resgatar e promover a sua autoestima, lapidando o seu cérebro, para que, desta forma, ele contribua significativamente para a sua saúde mental, que entendo particularmente ser aquela que controla todas as demais. E, desta forma, queremos cumprimentar grande amigo, o ilustre professor Carlos Giacomo Magliano Neto, neurolinguista, teólogo e amigo, inclusive, do programa Cidade Real, que sempre que assim a sua agenda permite, ele comparece compartilhando
fragmentos sensacional da sua sabedoria. Você hoje está espetacular. Hoje eu estou me esmerando. Não obstante, amigo, esta inspiração, obviamente, que é causada, proporcionada e, de certa maneira, estimulada pela sua presença, mas também pelo fato de que esta edição de número 775 comemora dois fatos peculiares. Primeiro, os 10 anos que você aqui comparece, sempre no início do ano, fazendo também a abertura da temporada anual. E, por outro lado, também quero lhe informar, querido telespectador, querida telespectadora, que esta é a última edição neste estúdio, o Estúdio Rafael Jacot. As próximas edições serão itinerantes. Este irreverente apresentador irá promover gravações em outros ambientes, até que o nosso futuro estúdio esteja plenamente equipado e preparado no novo espaço, Espaço ARP, para onde a sede da TV Zoom está sendo transferida. Portanto, neste período de transição, apresentaremos edições especiais, evidentemente, mantendo o nosso compromisso de levar até você informação do seu interesse, de utilidade pública, até que tenhamos condições plenas de voltar a produzir o programa Cidade Real em ambientes internos, próprios, uma vez que esta transição não é simples. Esta transição é um tanto quanto delicada, é um tanto quanto complexa e exige que tenhamos, além de cautela, canja de galinha também não fazem mal para ninguém, exceto para a própria galinha por motivos óbvios, se você me permite a comparação. E eu me estendi nestas considerações iniciais, uma vez que o convidado está com alguma dificuldade em se manifestar, se engasgando. E desta forma eu tive que reabastecer o seu copo com água. E vejam, Marconi JR, nosso maestro, de imediato, percebendo a dificuldade do nosso convidado, rapidamente trouxe uma bala, um drops, na minha época se chamava drops, algo que possa amenizar, digamos assim, esta aflição das suas cordas vocais, que o estão desconcentrando. E desta forma, me parece que, salvo o melhor juízo, ele conseguiu retomar o seu controle emocional e assim poderá se manifestar. Feito esse preâmbulo, queremos ouvi-lo. Eu tô com alguma coisa. Eu tive uma gripe, um resfriado agora nos últimos dias e tô no final do processo. Sim. E agora aqui ouvindo toda a sua oratória, que é espetacular, me emocionei. E graças a Deus, o Marconi tem uma balinha aqui, maravilhosa. Milagrosa. Espero concluir este programa, que eu quero dizer o seguinte, você está dizendo que hoje é o último programa aqui, nesse estúdio. Exatamente. Eu quero dizer que estar ao seu lado, nesses 10 anos, sentado aqui nessa mesa contigo, conversando, proporcionou para mim a possibilidade de crescer profissionalmente nesta cidade e hoje até fora dela. Eu quero dizer, Zuri, que sou muito grato a você, porque começou aqui. Eu tinha marcado uma palestra na Associação Comercial
Exatamente. Em janeiro de 2013. Exatamente. E vim aqui dar uma entrevista para você, a primeira entrevista que você me convidou, no iniciozinho de janeiro. E aí, sem pretensão nenhuma, eu avisei, olha, vamos ter daqui a 15 dias uma palestra na Associação Comercial. E aí, Zuri, sabe o que aconteceu? Mais de 300 pessoas ligaram para a Associação Comercial, oriundas do seu programa. E naquele tempo, a inscrição era feita por telefone fixo. Exatamente. A pessoa ligava para a Associação Comercial. Informava o nome. Nome, endereço. E lá na associação teve alguém só para isso. Ficou preso ao telefone atendendo pessoas o dia inteiro. Resultado, eu tive que fazer a palestra 3 vezes e foi daí que começou tudo. E eu sou muito grato a você. A gratidão é recíproca. Uma vez que também a sua sabedoria, o seu conhecimento engrandece sobremaneira o conteúdo do programa Cidade Real. Porque já tratamos de temas variados durante estes 10 anos em que você sempre aqui comparece. Cabe ressaltar que tomei conhecimento da sua proposta de trabalho em 2012, quando você gravou aqui para a emissora uma série de programetes chamado Manual do Cérebro. Isso. E me chamou muita atenção pela sua desenvoltura, pela sua eloquência. Eu não estava tossindo hoje. Exatamente. E aí eu o convidei, você compareceu e aí, amigo, a nossa trajetória segue juntos, né? O que também é motivo de enriquecimento da pauta do programa Cidade Real. Nós temos muitos convidados que nos prestigiam, não obstante, já tivemos a presença de mais de 1000 convidados aqui nessas 775 edições, que por vezes nós temos 2 convidados por edição. E todos eles sempre comparecem, sempre são atenciosos, sempre são colaborativos. Por vezes temos que fazer alguns ajustes de agenda, como já aconteceu conosco, em que você não tinha disponibilidade, que você estava viajando, que você estava atendendo uma outra empresa distante daqui, mas sempre compareceram. Me orgulho de nunca ter sido negado à produção do programa Cidade Real um convite para que comparecesse. Então, dessa forma, amigo, a gratidão é recíproca. Nesse momento, muitos que nos assistem e que me pedem, inclusive, o seu retorno, estão tendo a oportunidade de ouvi-lo novamente. E desta feita, trataremos de algo que me desperta muito interesse. Já conversamos sobre isso, inclusive propomos esta pauta para esta primeira edição de 2023, que são os bastidores da Bíblia, para qual assunto você recentemente lançou um livro e nós abordaremos detalhes deste livro, inclusive formas de adquiri-lo, enfim, toda essa orientação. Mas do que se trata os bastidores da Bíblia? Que bastidores são esses? Existem esses bastidores? Existem bastidores? São ocultos? São secretos? Estão guardados no reino dos céus? Enfim, amigo, é um título extremamente desafiador e que, por este motivo, queremos ouvi-lo atentamente. Muito bem. Primeiro, eu quero pedir desculpas pelo engasgo e pelo pigarro aqui, mas eu vou me esmerar para fazer como o mestre Zuri e ter uma oratória mais fluida. Ok, Zuri? Os bastidores da Bíblia é um trabalho simples, é um livro pequeno, fruto de um curso que eu dei com o mesmo nome, Os Bastidores da Bíblia, e uma amiga muito querida chamada Nelly Beatriz, lá de Florianópolis. Florianópolis. Pegou as aulas, as gravações, cerca de 4 horas de aula,
e transcreveu. Sensacional. Tudo que eu expliquei nas aulas, ela transcreveu. E aí, quando ela me entregou esse material, eu falei, ô Beatriz, isso aqui a gente tem que publicar. O seu trabalho está espetacular. Então, porque você imagina, pegar 4 horas de áudio e transcrever, isso dá um trabalho extraordinário. Sem dúvida. Aí ela preparou tudo e mandou para mim, e eu mandei para a editora, e aí saiu esse livro, Os Bastidores da Bíblia, que conta o quê? Não é nada de misterioso, não é nada de secreto, não tem nada disso. É apenas mostrando como que a Bíblia foi feita, como ela foi montada, como ela foi escrita, quais os processos que ela enfrentou para chegar na organização de Bíblia que nós temos hoje. Então eu vou contando ali, primeiro, como é que ela foi escrita, como é que ela foi montada. Eu falo um pouco sobre livros apócrifos, que são uns livros que não entraram na Bíblia, e encerro dando orientações de como você pode fazer uma boa interpretação, uma boa leitura e interpretação da Bíblia. Esse é o objetivo do livro. E que bastidores nos revelam esta composição da Bíblia, esta montagem da Bíblia, esta organização? Porque é o livro mais vendido no mundo. Sim. Desde a sua existência, correto? Ele, evidentemente, que tem, por conta das denominações religiosas, tem as suas variáveis. Mas a essência, salvo o melhor juízo, me parece ser a mesma. Ou seja, a fé. Sim. Correto? É a experiência de fé de um povo Sim. que foi registrado naquele livro. E aí, o que a gente tem a partir daí é a percepção de como foi montada a Bíblia. Primeiro, tira alguns mitos. A Bíblia não caiu do céu pronta. Como muitos pensam. Exatamente. A Bíblia é um livro montado a partir da experiência de um povo. As pessoas foram tendo experiências com Deus, as pessoas foram tendo experiências de fé, experiências de espiritualidade e foram registrando ali. Então, o que nós temos ali é um apanhado de histórias, de experiências, de verdades que aconteceram com pessoas reais. E o mais bonito da Bíblia é a gente perceber que essas pessoas reais são pessoas reais mesmo, como eu, como você, pessoas que tiveram suas dificuldades, suas limitações, seus problemas. Sim. E estão ali registradas. E a Bíblia não esconde de nenhum personagem as suas falhas, os seus erros, a sua humanidade. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai percebendo que a ação de Deus não está atrás daqueles que são perfeitos, daqueles que são moralmente inabaláveis, daqueles que têm o perfeccionismo como caminho de vida. Não. A gente vai vendo, através dos personagens da Bíblia, que Deus vai atuando através da pessoa simples, da pessoa frágil, falha, pecadora. Todos ali são pecadores. Todos ali participam da dificuldade humana, igual de todo mundo. A minha, a sua. Então a gente pega, por exemplo, Paulo, que é no Novo Testamento uma sumidade. É o cara que escreveu 50% do Novo Testamento, é obra dele. Obra dele. Obra dele. Cara cheio de dificuldades, de limitações, de problemas, de imperfeições, mas foi o escolhido para estar ali. Porque a ideia de santidade, Zuri, às vezes confunde muito. A gente fala, você sempre fala em Santa Rita. Exatamente. Não é? Você pega qualquer santo, você olha no altar aquele santo, você se sente distante, você se sente incapaz, você se sente menor. E, no entanto, o que é a santidade? A santidade é uma construção. A santidade é algo que você vai construindo no seu dia a dia, a partir da sua limitação, a partir da sua dificuldade. E a Bíblia
traz muito isso. A Bíblia traz tanto as falhas dos personagens, como traz também a ação de Deus neles, nas falhas em que eles contêm. Ou seja, é um manual. É um manual Pode ser entendido... Pode ser entendido como um manual de espiritualidade. Exatamente. Exatamente. E você coloca no índice alguns tópicos muitíssimo interessantes que nós abordaremos na sequência, e aí nosso maestro nos proporciona um show de imagens. Tô bonito, não tô? Mostrando ali você Isso. durante uma das suas centenas de palestras. De apresentações. Pelo país afora. Ou seja, as suas orientações que constam aqui neste índice precisam ser um pouco melhor explicadas, sem evidentemente esgotar o tema, até porque a proposta também, amigo, é atrair quem nos assiste para adquirir o livro e, evidentemente, tomar conhecimento do seu conteúdo. Mas nós faremos um pequeno intervalo técnico, para que você se recupere, tome mais água, chupe outra bala, obrigado, entendeu? Respire, faça um exercício de respiração, entendeu? Se quiser aproveitar o tapete vermelho para fazer aí algumas performances de yoga, também sinta-se à vontade, entendeu? Bom, muito obrigado. Para que você, assim, retome a sua naturalidade, porque me parece, salvo melhor juízo, você ainda está com algum incômodo na garganta e, evidentemente, eu não gostaria, não quero e não pretendo lhe causar qualquer desconforto nessa edição, que é uma edição histórica, correto? Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos nesta edição especialíssima, que comemora os 10 anos de participação do ilustre professor Carlos Magliano aqui no programa Cidade Real, sempre no início de cada ano, como também encerra as gravações nesse estúdio. Estúdio Rafael Jacu, que sempre, em todas as ocasiões, também é abençoado por Santa Rita. E desta forma, passaremos por um período de transição até que tenhamos o nosso novo estúdio localizado no Espaço ARP, adequadamente preparado para retomarmos as gravações. Mas fique tranquilo, neste período de transição, continuaremos produzindo conteúdo para lhe oferecer, você que já se habituou a nos assistir, como, por exemplo, Dona Lene, que neste momento nos assiste de maneira muito atenta, e que também é conhecida como mãe de Carlos Magliano. Um beijo carinhoso, Dona Lene, queremos tê-la sempre conosco, como também todos os demais telespectadores em todas as plataformas. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure
Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Chegou a época mais gostosa de celebrar, com a família, os amigos e a Poavre Gourmet. Hora daquele salpicão gostoso, o Chester com um aroma maravilhoso. Sem falar das rabanadas e da torta de nozes que não podem faltar. Encomende sua ceia até 21 de dezembro e tenha um Natal cheio de sabores com a Poavre Gourmet. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Chegou a época mais gostosa de celebrar, com a família, os amigos e a Poavre Gourmet. Hora daquele salpicão gostoso, o Chester com um aroma maravilhoso. Sem falar das rabanadas e da torta de nozes que não podem faltar. Encomende sua ceia até 21 de dezembro e tenha um Natal cheio de sabores com a Poavre Gourmet. Programa, parece um maestro, Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de comemoração nesta edição especial no início do ano de 2023, quando tradicionalmente, e você pode observar por esse meu figurino clean, que é um termo ótimo, nos vestimos de branco para atrair boas energias, mas também precisamos lapidá-las, porque as energias, por vezes, se apresentam como um diamante bruto, como um carvão, para ser bastante contundente, que precisa ser submetido a altíssimas temperaturas e pressões para se transformar num diamante bruto e depois ser lapidado. E o nosso convidado é lapidado e talhado para, sobretudo, nos orientar no que se refere a este aprimoramento mental e espiritual. E por este motivo, estamos conversando sobre esta belíssima publicação que tem o título de Os Bastidores da Bíblia. Realmente um livro sensacional que você deve adquirir e ter como leitura diária, uma vez que explica aquelas situações que não são explicadas naturalmente. Dessa forma, caro companheiro, professor Carlos Giacomo Magliano, teólogo, neurolinguista, que apresenta no índice desta obra literária alguns tópicos que gostaria de ouvi-lo mesmo que resumidamente. No que se refere aos evangelhos apócrifos, do que se trata? Então, a palavra apócrifo significa aquilo que não deve ser lido. Não deve ser lido em comunidade, não deve ser lido publicamente, não deve ser lido como instrução geral. De que se trata? São textos que foram escritos 100, 200, 300 anos depois de Cristo,
Depois. Tentando contar a história de Cristo, mas já com um viés ideológico, dependendo da corrente que o escreveu. Então nós temos, por exemplo, o livro, você já deve ter ouvido falar, o Evangelho de Tomé, Sim. o Evangelho de Maria Madalena. São textos que não estão na Bíblia. Por que eles não estão? Porque eles não retratam fielmente o que aconteceu. São relatos muito posteriores, muito longes, distantes do que foi vivido por Cristo e os apóstolos, e trazem ali muita fantasia, muitas ideias que não combinam com a simplicidade dos 4 evangelhos. Porque se você olhar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm um relato muito simples de como tudo aconteceu, sem dar ênfase a milagres, sem dar ênfase a grandes eventos, mas focados principalmente no ensino que Cristo trouxe. Como se fossem diários. Diários. Agora, esses outros evangelhos apócrifos, eles trazem uma série de ideias. Por exemplo, tem uma cena num evangelho apócrifo desse, que é a cena do Natal. Maria está para dar à luz a Jesus e José vai atrás de uma parteira. E aí ele vai, encontra uma parteira e traz. Só que quando ele chega com a parteira, Jesus já nasceu. E aí ele fala assim, a virgem deu à luz. Aí a parteira fala, eu não acredito que ela seja virgem. Isso está no relato de um evangelho apócrifo desse. Eu não acredito que ela seja virgem. Então o que essa parteira faz? Ela faz um toque na virgindade de Maria para comprovar se Maria era virgem ou não. Quer dizer, é um texto meio grosseiro, fantasioso, exatamente. Né? Então, é esse tipo de linguagem que a gente vê muito nos evangelhos apócrifos. A gente vê Jesus criança, por exemplo, fazendo mágica para os amigos. E aí Jesus sai correndo, vê uma garotada atrás dele, e essa garotada se esconde, e aí Jesus transforma esses garotos em bicho, em animal, como se Jesus fosse um mágico, criança. Então, são textos que não enriquecem nada e nem trazem nada para o que tem na Bíblia. Então, muita gente fica curiosa, textos apócrifos, por que não permitiu entrar na Bíblia? Porque não faz parte, não traz a riqueza que traz o Evangelho. Agora, você pega, por exemplo, qualquer um dos 4, Mateus, Marcos, Lucas ou João, e você lê, aí você percebe a riqueza simples desses textos, sem exageros, sem mágicas, sem grandes ênfases em acontecimentos extraordinários, mas focados no ensino da palavra que Jesus trouxe. E eu recomendo, muita gente fala assim, por onde eu começo a ler a Bíblia? Que, aliás, é um dos tópicos. É um dos tópicos ali. Do livro. Quando me perguntam isso, por onde eu começo a ler a Bíblia? É muito simples. Você começa a ler a Bíblia pelos evangelhos. Pelos evangelhos? Pelos evangelhos. Vou te explicar. Por favor. A gente tem na Bíblia o primeiro livro, que é Gênesis. Depois vem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e aí vai todo o Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento e termina com Apocalipse. Só que tem um detalhe. Se você começa a ler a Bíblia do começo, lá em Gênesis, depois você pega Êxodo, que traz depois as leis de Moisés, você vai começar por uma área que grande parte dessa área já está superada, já está vencida, já está ultrapassada. Nós temos no início da Bíblia livros que trazem muitas leis que já não se aplicam mais, que são leis, ideias, morais de um tempo primitivo, Zuri, no tempo em que o povo morava no deserto, onde não tinha estrutura social nenhuma. Recurso nenhum. Nenhum. Então nós temos ali leis de apedrejamento,
leis de evitar comer isso ou aquilo, leis aonde impede a mulher que sofre, que tá passando por um processo de menstruação, de estar junto das pessoas. Ela era considerada pecadora. Por quê? Porque são leis, são regras morais que refletem uma época muito primitiva. Com outros costumes. Com outros costumes. E Jesus veio mostrar o oposto disso, ou seja, Jesus veio mostrar a verdadeira vontade de Deus para ser aplicada na vida da gente. Que supera todas essas leis, todas essas culturas, todas essas morais de briga e de apedrejamento que há lá no Antigo Testamento. Então, qual que é a minha recomendação? Você quer começar a ler a Bíblia? Você pega o primeiro evangelho, Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê esses 4 evangelhos. Entenda bem a proposta que Jesus trouxe. Porque isso é o que está valendo agora. Essa é a nova aliança, isso é o que está valendo. Depois que você entender bem o que Jesus propôs, aí você pode ler o resto. Porque aí, como é que fica, Zuri? Aquilo que está na Bíblia e que não combina com o que Jesus trouxe, é coisa vencida. É coisa que não se aplica mais. Entende? Então eu começo pelo Evangelho. O Evangelho é o coração da Bíblia. Coração. O coração da Bíblia. Eu começo ali, eu entendo o que Jesus ensinou. Aí eu vou ter isso como filtro para o restante. Aí eu vou saber se o que Moisés disse serve para mim ou não. Como é que eu vou saber? Passando pelo filtro, que é o Evangelho. Se combina com o que Jesus ensinou, fica. Se não combina, sai. A pergunta que não quer se calar. Sim. Você já leu a Bíblia na íntegra? Todinha? Não. Sim. Não. Eu conheço grande parte da Bíblia. Eu conheço vários livros inteiros, o Novo Testamento praticamente todo, mas há trechos ainda do Antigo Testamento que eu não li. Eu não fiz esse propósito comigo ainda de ler a Bíblia inteira. Mas eu conheço a sua história, eu conheço até os livros que eu não li por inteiro, eu sei do que trata, porque o estudo eu faço globalmente. Inclusive os bastidores. Os bastidores. Agora, ler a Bíblia inteirinha, eu ainda não li. É um propósito. Sensacional. Agora, tem um cara. detalhe. Ia lá, bonito, hein? Nosso, ele é um maestro, bicho. Ele está lhe mostrando nesse momento a carinhosa dedicatória que você colocou neste exemplar, que certamente será guardado na primeira prateleira da minha estante, entendeu? Muito naquela bem. de cima, onde poucas publicações ali... Ficam. Exatamente, são colocadas. Marconi J. Agora, tem um detalhe sobre ler a Bíblia inteira. Sim. Quem se propuser a ler a Bíblia inteira, pode fazer o seguinte, ler 15 minutos por dia. 15 minutos? 15 minutos. Se você ler a Bíblia 15 minutos por dia, em um ano, em 365 dias, você terá lido a Bíblia inteira. Mas o linguajar da Bíblia, que obviamente é o linguajar da época, Sim. Por vezes não é simples de ser entendido. Claro. Pelas metáforas, pelas simbologias, pelas comparações. Nós mesmos utilizamos um linguajar que daqui a um século Já vai ser outra coisa. não vai ser entendido a nossa realidade. Tipo, quando alguém tem uma situação imprevista, não bem sucedida, nós costumamos dizer que aquela figura entrou pelo cano. Sim. Não significando que realmente isso tenha acontecido na realidade. Sim, claro. É uma metáfora, é uma simbologia, é uma comparação. E na Bíblia, da mesma forma. E aí, nessa leitura, é preciso se ter um dicionário junto com a Bíblia para entendê-la perfeitamente? Não digo um dicionário, existem dicionários bíblicos. E cursos? Mas eu sugiro muito que a pessoa conheça a estrutura social daquele tempo. Por exemplo, a gente vai começar a estudar o Evangelho,
um exemplo. Vamos começar a ler o Evangelho. Vamos procurar saber como é que era a política naquele tempo, como é que eram as relações sociais, Economia. como é que era a economia, como é que se pagavam os impostos, qual que era a relação das pessoas, quem eram as autoridades religiosas, qual que era a religião, como é que era a organização social em torno da religião, em torno da política, porque isso faz a gente ter uma visão mais clara do que está sendo dito ali. Tem um livro muito bom, se chama A História dos Hebreus. A História dos Hebreus. Quem escreveu foi Flávio Josefo. Foi um historiador que viveu um pouquinho depois de Cristo, mas ele quis contar toda a história da Bíblia para os romanos. Então, praticamente, ele reescreveu a Bíblia inteira, trazendo detalhes sociais, econômicos, políticos, de relações sociais que a Bíblia não tem. Ou seja, é uma narrativa comentada. Exatamente. Ele pega a Bíblia e ele vai explicar para os romanos, que é uma outra cultura, que é um outro povo, e ele coloca vários elementos históricos. Então, se você vai, por exemplo, em Jerusalém, conhecer Jerusalém, o que se recomenda é que tenha a Bíblia de um lado e o Flávio Josefo do outro, para que você do braço, para que você saiba exatamente do que está tratando aquela cena ali. Amigo, só para já informar aos nossos ansiosos telespectadores, qual a melhor forma de adquirir esta publicação? Pode me mandar um WhatsApp. Número? DDD 22. Vamos falar pausadamente? Pausadamente. Porque aí o nosso maestro técnico vai gerar este caractere. Vai colocar aqui bonitinho. Exatamente. Muito bem. 22, prossiga. 9. Sim. 8819 0442. Repita. 22 9 8819 0442. 98819-0402. 0442. 98819-0442. Exatamente. Pode me escrever. Sim. E eu disponibilizo para você. Encaminha o livro, Sim. Vamos dizer assim, no endereço. Pode ser. A pessoa pode escolher fisicamente ou em PDF. Ela recebe o livro. Correto. Excelente. Obviamente que tem um custo. Vai ter o custo da produção do livro, do correio, enfim. Exatamente. Custos básicos, necessários. Básicos. E ali já aparece no rodapé da tela esse número, amigo. Já é? Já. Nosso operador técnico, também conhecido como Maestro Marconi JR, já nos disponibiliza este número. Sensacional. Maravilha. 22 98819-0442. É esse aí. Dando sequência, amigo, obviamente que imagino ou pressuponho que você já tenha lido os evangelhos. Uhum. Destes 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual que mais te atrai? Cada um tem sua característica. E cada um faz um complemento ao outro. Então, olha que interessante. Por que nós temos 4 evangelhos e não um só? Boa. Porque nós temos complementos de um para o outro. Por exemplo... E são todos da mesma época? Escritos na mesma época? Basicamente, olha só. O primeiro evangelho dos 4 a ser escrito foi Marcos. Marcos foi o primeiro. Marcos foi escrito mais ou menos 30 anos depois de Cristo. E, segundo os melhores teólogos, é um texto ditado por Pedro, o apóstolo Pedro, a Marcos. Marcos escreve o que Pedro diz para ele. Ou seja, foi secretário de Pedro. Exatamente. O evangelho de Marcos são as memórias de Pedro. E é um evangelho curtinho, de 16 capítulos só, enxutinho, não traz nenhum relato sobre a infância de Jesus, ele traz só ali o dia a dia de Cristo até a cruz e a ressurreição. Aí vem depois Mateus. Mateus foi o segundo.
Mateus é escrito mais ou menos 35, 40 anos depois de Jesus. Aí nós temos ali, ele pega o texto de Marcos, Mateus faz isso, ele pega o texto de Marcos e acrescenta a infância de Jesus, que Marcos não conta, acrescenta o sermão da montanha, que Marcos não tem, acrescenta várias parábolas e acrescenta cenas depois da ressurreição. Mateus faz isso. Então, quem lê Mateus já praticamente leu Marcos, porque o evangelho de Marcos está ali dentro. Exatamente. O terceiro evangelho a ser escrito foi Lucas. Lucas escreve o evangelho, olha que interessante. Lucas provavelmente escreveu o evangelho dele como uma peça jurídica de defesa de Paulo. Quando Paulo foi prisioneiro e ia ser condenado pelo Império Romano à morte, Lucas escreve o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos, são 2 livros que Lucas escreve, como peça de defesa para impedir a condenação de Paulo. Ele escreve para mostrar qual é a origem daquele homem que está ali, Paulo, porque Lucas foi discípulo de Paulo. E aí Lucas escreve o evangelho dele, que é um evangelho que só fala da misericórdia de Deus, só fala da graça de Deus, só fala do perdão de Deus. É um evangelho lindo. Tem ali, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que só tem ali. Tem ali a parábola do pai com os 2 filhos, o filho pródigo, que só tem ali. E o último evangelho a ser escrito é João. João já escreve o evangelho dele com cerca de 80 anos de idade. Esse João, ele conheceu... 80 anos de idade. Ele conheceu Jesus, ele tinha menos de 20. João devia ter 16, 17 anos quando conheceu Jesus. E aí, no final da vida, ele escreve o Evangelho de João, que tem ali, Zuri, 60, quase 70 anos de prática do que Jesus tinha ensinado para ele. Então ele escreve esse evangelho encerrando esses 4 aí. E aí quando João morre, acaba a literatura bíblica. Alguém pode perguntar, por que hoje, ou durante esses 2000 anos, não se escreveram outras coisas que entrassem na Bíblia? Porque com a morte de João, que era o apóstolo, um dos apóstolos, se encerrou aquele ciclo de pessoas que viram Jesus presencialmente, que ouviram dele os ensinos. Então, com a morte de João, se encerra a produção bíblica. Amigo, nós já começamos a caminhar para a reta final, mas quero lhe indagar o seguinte. Obviamente que esta obra contém muitas informações relevantes e que devem ser lidas por você que, enfim, independente da sua fé, da sua crença, da sua religião, mas que tem interesse e até curiosidade em conhecer os bastidores da Bíblia. Um livro muitíssimo bem redigido, com um título provocante, mas que você precisa, evidentemente, ter acesso. E pode fazê-lo entrando em contato com o nosso ilustre convidado pelo celular, WhatsApp. Já está no rodapé da sua tela, que na minha época se chamava televisão e agora também se denomina monitor. Entre em contato, informe dados básicos e você terá a oportunidade de adquirir esta belíssima obra literária que certamente poderá, em dado momento, constar da Biblioteca do Vaticano. Tá bom. Tal a sua robustez. Além disso, você promove palestras ou cursos ou similares acerca dessa temática? Sim, a gente tem... Eu dou curso bíblico, Zuri. Esse ano está fazendo 22 anos que eu dou curso 22 bíblico. anos? Você acredita nisso? Vê se eu tenho idade para isso.
22 anos. Sensacional. E cada ano a gente estuda um tema. 2022, ano passado, nós estudamos o Evangelho de Lucas, versículo por versículo. Sensacional. Começamos a ler no primeiro versículo, fomos até o último, explicando cada versículo. Isso leva o ano inteiro de estudo. Esse ano de 2023, a gente vai começar agora, no dia 23 de janeiro, o curso sobre o Evangelho de João. A gente vai pegar o Evangelho de João, versículo por versículo. Toda segunda-feira à noite a gente tem aula ao vivo. A pessoa pode participar ao vivo ou pela gravação, tanto faz. É sempre online, é pela internet. E ela vai acompanhar com a gente detalhes, a história, o contexto, a economia da época, as relações todas que haviam no Evangelho de João. Como se inscrever? Tudo pelo meu WhatsApp. Pode me escrever pelo WhatsApp, falar eu quero livro, eu quero curso, eu quero informação, eu quero alguma coisa de graça, um brinde, não tem não? Pode botar também que eu mando. Sensacional, exatamente. Claro. E nessa sua proposta para esse ano, quais são as atrações do seu portfólio? Que é um nome também fantástico. Maravilhoso, Zuri. Então, nesse ano, nessa área de Bíblia, a gente tem o curso bíblico, que é esse ano o estudo do Evangelho de João. A gente vai abrir também em breve curso de teologia, matrículas para o curso de teologia. Quem quiser se aprofundar na teologia para conhecer. E a gente tem a outra linha, que são os cursos de inteligência emocional, que é o que o seu público está mais acostumado a me ver aqui falar. Exatamente. Vamos ter, agora no mês de fevereiro, uma formação em psicologia energética. Não sei se você já ouviu falar disso. A gente trabalha com técnicas de energia, isso vindo da acupuntura, isso vindo da medicina chinesa. Sensacional. É onde a gente, através da manipulação da energia, do campo de energia do corpo, a gente equilibra as emoções. Porque o grande problema que nós temos na vida, Zuri, se chama emoção negativa. Ponto. Sem ela, nada é problema. Agora, se você está com uma emoção negativa, aí tudo é problema. Então, a gente vai ter agora, em fevereiro, uma formação para quem quiser administrar as emoções e saber lidar melhor com essa danada emoção que... Sabe o que significa a palavra emoção, né? Aquilo que te move. Exatamente. Então, para onde está te movendo a emoção? É o que a gente vai trabalhar em fevereiro. E também durante todo o decorrer do ano. Aí vai tendo... Aí eu vou inventando moda. Essa programação está disponível em alguma plataforma você pode... digital? Da Bíblia, você pode acessar o meu Instagram. Católicos Querem Saber. Tudo junto. Repita. @ né, do Instagram, Católicos Querem Saber. Ali você tem todas as informações. Da parte de inteligência emocional, você pode acessar o Instagram também, Magliano Ensina. Ficou claro? Sensacional. Pronto. E ali você tem acesso a todas as informações da sua programação profissional. Tudo que vai ter. Ótimo. Da parte teologia, Católicos Querem Saber. Da parte de inteligência emocional, Magliano Ensina. É bem apropriado o nome sim, sim. Vamos dizer assim, das redes sociais. Amigo, obviamente que nos restam aqui pouquíssimos minutos, mas queremos a sua mensagem de otimismo para esse ano que se inicia. Na edição da semana passada, o pastor Renato fez com extrema sabedoria. Ao final, também nos compartilhou uma belíssima oração como forma de transmitir energia positiva, de resgatar a autoestima, de mostrar que o ser humano é capaz desde que ele queira, enfim. E na mesma vertente, queremos ouvi-lo
até porque você é muito espiritualizado, sua sensibilidade é muito aguçada, acerca de uma mensagem motivacional para o ano que se inicia. Para onde eu olho, Zuri? Para aquela câmera. Aquela ali, essa aqui? Isso, pode ser. Então, isso, tá bom. exatamente essa. Na realidade, aquela. Acho que é aquela isso, ali. aquela lá. Muito bem. Ótimo. Bom, eu sugiro a você, nesse ano de 2023, que procure conhecer sobre espiritualidade. Há uma diferença entre religiosidade e espiritualidade. Excelente. Qual é a diferença? Religiosidade são práticas repetitivas que você aprende e que você participa de um grupo que tem essas mesmas práticas e que você vai fazendo, seja através de uma liturgia, seja através de um culto, seja através de mecânicas religiosas em que você vai aplicando aquele conhecimento que você vai tendo da religião. E você aprende a orar de uma certa maneira, e você aprende a frequentar um templo em tal dia, em tal horário, e você aprende a fazer uma contribuição financeira, e você aprende determinadas regras e normas. Isso, Zuri, é religiosidade. Agora, a religiosidade sozinha, ela pode fazer muito mal. A religiosidade vai ser benéfica quando junto dela, caminhando paralelamente, estiver a espiritualidade. O que é a espiritualidade? É o modo como você vive. É o modo como você lida com as situações. É o modo como você lida com as pessoas. É o modo como você lida com Deus. A maneira como você vive, o estilo de vida que você tem, é a sua espiritualidade. Então não adianta eu ir atrás de religiosidade, não adianta eu ir atrás de fórmulas de como se faz tal coisa, se o meu dia a dia está descolado de uma realidade espiritual de amor, de paz, de bem viver com as pessoas. Excelente. Então pensa nisso. Em 2023, vamos lutar para um mundo de espiritualidade que sabe abraçar todas as religiões, independente de quais sejam. Perfeito. E enquanto você discorria, o nosso maestro colocou os endereços dos Instagrams. Ah, é? É. Que espetáculo. Ele realmente... Ele está imbatível. Está imbatível. Exatamente. Exatamente, amigo. Ele é imbatível, entendeu? Exato. Ele é muito atencioso, muito criativo e muito rápido. Veja, amigo, no rodapé já do monitor... @Magliano Ensina no Instagram sobre inteligência emocional. E temos um outro Instagram também. Católicos querem saber. Aí. Então, um espetáculo. Isso aqui é primeiro mundo. Amigo, aqui. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, tá? Nós estamos sempre juntos. Quero, de maneira muito, diria, sensibilizada, agradecer a sua parceria, a sua deferência e, sobretudo, a sua amizade, construída ao longo destes 10 anos e, não obstante, quis o destino, Deus Pai Todo-Poderoso e Santa Rita, que você estivesse aqui comemorando os 10 anos de trajetória no programa Cidade Real, como também participando da última edição gravada nesse estúdio. Fico extremamente agradecido e, diria, ligeiramente emocionado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua atenção conosco. Você é do bem. Nós somos, por isso nós estamos juntos. Muito bem, precisamos definitivamente encerrar e, conforme informei no decorrer desta gravação, esta é a última edição gravada nesse estúdio, que batizei com o nome do saudoso colega engenheiro, escritor e figura das mais meigas e doces que tive a oportunidade de conhecer e inspirador do programa Cidade Real, o engenheiro Rafael Luiz de Siqueira Jacu. Uma vez que
estamos num processo de transição, de mudança das instalações da TV Zoom para o espaço ARP, um espaço mais adequado, num espaço mais bem dimensionado, mas com todos os recursos necessários para que continue levando até você conteúdo 100% Nova Friburgo. E preciso encerrar, evidentemente, lhe informando, até porque teremos edições especiais nesse período de transição, mas agradecendo, neste período que estive aqui durante estas 775 edições, a compreensão e o acolhimento e a confiança das direções que perpassaram a emissora durante estes 20 anos em que faço parte da história da emissora, assim como todos os seus colaboradores, que também tive o privilégio de conviver, cada um com a sua virtude, com o seu talento, com a sua dedicação, com a sua parceria, sem as quais não seria possível semanalmente gravar estas edições que lhes são, de alguma forma, do seu interesse. Como também dos nossos patrocinadores, que precisamos sempre contar com a preciosa confiança de todos eles, aos entrevistados que sempre aqui estiveram, sempre que convidados compareceram, mostrando, sobretudo, também confiar na proposta do programa Cidade Real, compartilhando os seus conhecimentos, as suas competências, independente de qual área seja. E por derradeiro, mas não menos importante, a você. Querido telespectador, querida telespectadora, que semanalmente nos prestigia com a sua valiosa audiência, sem a qual não seria possível ter este projeto de tão longa duração, quer seja através do seu canal local de TV por assinatura, assim como pelas concorridas redes sociais da emissora. Certamente, a jornada do programa Cidade Real será muito longa, mas todos esses citados, direção, colaboradores, patrocinadores, convidados e telespectadores, fazem parte do sucesso do programa Cidade Real. Na realidade, me sinto meramente como um simples coordenador, apresentador, arranjador e condutor de toda esta energia positiva. Encerro como sempre fiz ao longo dessas edições, pedindo, rogando a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, minha santa inseparável, que continue nos protegendo, nos abençoando, nos iluminando, especialmente aqueles que têm o privilégio de residir, de morar, de habitar, de trabalhar e de viver e até morrer em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.